No cenário deslumbrante da vastidão da Terra há milhões de anos, uma transformação notável estava prestes a acontecer. A protagonista dessa incrível jornada são elas, as plantas gimnospermas. Elas trouxeram consigo uma inovação que iria moldar o futuro da flora terrestre: a produção das sementes. Isso foi um dos fatores que proporcionaram uma revolução na colonização da terra firme, alterando as paisagens do planeta e abrindo caminho para uma diversidade de formas de vida que conhecemos hoje. Outras características mais incríveis ainda, vamos conhecer agora. As plantas gimnospermas, do grego gímeno, que significa nua, e esperma, que significa semente, são as primeiras plantas a apresentarem sementes nuas. Ou seja, as sementes não ficam protegidas por um fruto, mas sim por folhas modificadas que são chamadas de escamas. Por isso, elas são chamadas de espermatófitas. Assim como as plantas pteridófitas, as gimnospermas também são plantas vasculares. Isso quer dizer que elas possuem vasos condutores de nutrientes e água. Esses vasos são chamados de xilema e floema. Essas plantas são compostas por raízes, caule e folhas. Podemos citar como exemplo de plantas gimnospermas esses belos pinheiros e árvores de grande porte como essa impressionante sequoia, que pode atingir mais de 100 metros de altura. Essas plantas terrestres vivem preferencialmente em locais frios, onde formam florestas de coníferas. No Brasil, são muito abundantes na região sul. A mata de araucárias é um bom exemplo da formação de plantas gimnospermas, como o pinheiro do Paraná. O grupo das plantas gimnospermas são bem diversificados, pois inclui plantas que estão divididas em alguns filos, como o filo das plantas cicadofitas, as dinquingofitas, as guinetofitas e as coniferofitas. O filo cicadofita são caracterizadas por plantas com folhas em formas de pena, que ficam localizadas na parte superior do seu caule, o que faz com que elas se pareçam bastante com palmeiras. Um exemplo desse tipo de planta são as cicas. Elas podem medir em média 2 metros de altura. O outro filo das gimnospermas são as dinquingofitas. Elas são árvores atraentes e majestosas, dão cor e beleza aos parques. São capazes de produzir sementes carnosas, mas o seu crescimento é muito lento, com folhas simples e em formas de leque. Elas podem atingir 30 metros ou mais. Este filo está representado pela espécie Dinquingo biloba, que é uma espécie considerada fóssil vivo. O próximo filo das gimnospermas são as guinetofitas, que incluem uma das plantas mais impressionantes encontradas na Terra, a Welwitschia mirabilis. É uma planta extremamente adaptada ao ambiente desértico e, surpreendentemente, pode viver por séculos. Ela é conhecida como o polvo do deserto, por causa das suas folhas largas e lobadas. Uma curiosidade sobre essa planta é que elas possuem somente 2 folhas, que continuam a crescer durante toda a sua vida. À medida que crescem, as folhas têm os seus ápices destruídos e, rompendo-se, dão a impressão de terem numerosas folhas. Elas também possuem grande produção de sementes. Outra planta das guinetofitas é a efedra, que é um arbusto densamente ramificado com folhas em formas de escamas. Elas também são plantas que habitam áreas desérticas. Agora, vamos ver o filo das plantas mais conhecidas do grupo das gimnospermas, o filo coniferofita. Os exemplos mais comuns de plantas deste grupo são os pinheiros e as impressionantes sequoias. As coníferas são o grupo mais diversificado das gimnospermas e são conhecidas por suas folhas em formas de agulha e cone, e principalmente pela altura destas plantas. Elas podem ser maiores que edifícios. Algumas delas podem ser monóicas. Isso quer dizer que podem possuir órgãos sexuais masculino e feminino na mesma planta, além de serem dioicas, ou seja, com sexos separados. Uma curiosidade das plantas gimnospermas é a capacidade de não depender exclusivamente da água nos processos de reprodução. E falando em reprodução, vamos conhecer como funciona o processo de reprodução das plantas gimnospermas. O ciclo de vida das gimnospermas começa quando a planta atinge a fase reprodutiva. Ela começa a produzir ramos que são chamados de estróbilos. Quando eles se abrem, liberam uma grande quantidade de grãos de pólen, que são levados pelo vento. Esse tipo de polinização é conhecida como anemofilia, mas que podem ser feitas também por insetos, sendo chamada de entomofilia. Assim, os grãos de pólen chegam até a micrópila do óvulo, que se desenvolve formando o tubo polínico. A fecundação vai acontecer pela fusão de uma célula espermática do tubo polínico com a osfera. Assim, formará o novo zigoto,
que por divisão celular originará um embrião se transformando nela, a semente, que tem a função de proteção e reserva de nutrientes para o desenvolvimento da planta até que suas primeiras folhas se formem completamente. A partir daí, a nova planta produzirá o seu próprio alimento através da fotossíntese, crescendo e renovando esse ciclo de vida. Assim, as gimnospermas, em resumo, desempenham um papel vital para a ecologia do planeta e para a vida humana, quando contribuem para a preservação do solo, prevenindo a erosão. Serve de habitat e alimentação para diversas espécies de animais. É muito importante também para a economia na produção de diversos produtos, além de contribuírem para o sequestro do dióxido de carbono pelos processos da fotossíntese. É importante na indústria da saúde, pelas suas propriedades medicinais, e mais ainda para o turismo, que atrai turistas e entusiastas da natureza devido às belezas cênicas das florestas de araucárias e pelas grandiosas e incríveis sequoias. Essas são as plantas gimnospermas, e esse é mais um vídeo aqui, do canal Ciências.